Empurrei a pesada porta de madeira maciça de demolição da minha mansão em Trancoso, na Bahia, esperando ser recebido pelo cheiro familiar e calmante de maresia, misturado com a cera de abelha que lustrava o piso de ipê. Mas o que me atingiu como um soco no estômago foi o cheiro ácido de fumaça de maconha, suor, álcool barato e a batida ensurdecedora de um funk estourando os alto-falantes de R$ 300.000 que eu havia mandado importar da Alemanha. Parei no hall de entrada. O meu terno de linho claro, ainda impecável após o voo de helicóptero, e encarei o caos absoluto. No centro da minha sala de estar, um santuário de arquitetura minimalista e paz que me custou R$ 35 milhões para construir, havia mais de 50 jovens que eu nunca tinha visto na vida. Eles pulavam nos meus sofás de linho egípcio branco, com copos de bebida transbordando, cinzas de cigarro caindo nos tapetes persas. E no centro daquele inferno, sentada no braço do sofá principal, usando um roupão de seda italiano que pertencia à minha esposa, estava a minha cunhada de 28 anos, Patrícia. Ela ria histericamente, brindando com uma garrafa do meu champanhe Cristal Safra 2012, com um influenciador digital qualquer, e gritou por cima da música ensurdecedora para que o grupo em volta ouvisse. Relaxa e aproveita, galera. O meu cunhado otário só liga para Faria Lima. Ele nunca vem aqui. O velho só sabe trabalhar para bancar a gente. Essa casa agora é praticamente minha. A gente manda nessa porra. O que a parasita, deslumbrada, não sabia, enquanto esvaziava a minha adega e cuspia no meu nome, era que a minha mão direita já estava dentro do bolso do paletó, o polegar descansando sobre a tela do celular. Eu não ia gritar. Eu não ia fazer um escândalo e dar a eles o prazer de me chamar de velho surtado. Eu estava digitando uma mensagem criptografada para o meu chefe de segurança e para o dono da maior transportadora de cargas do estado. A festa não ia apenas acabar. O despejo que eu orquestraria na manhã seguinte seria tão traumático, tão público e tão brutal que Patrícia precisaria de terapia pelo resto dos seus dias miseráveis. Mas, para entender como a irmã mais nova da mulher que eu amo se apossou do meu refúgio e o transformou em um prostíbulo de luxo, precisamos voltar 8 meses no tempo. Meu nome é Fernando Siqueira. Aos 53 anos, eu comando uma das maiores e mais agressivas incorporadoras imobiliárias da América Latina. A minha vida em São Paulo é um moedor de carne diário, reuniões de conselho, fusões bilionárias, gestão de crises e a pressão constante de milhares de funcionários que dependem das minhas decisões. Para não enlouquecer, eu construí o meu refúgio, uma propriedade de 6.000 metros quadrados, escondida atrás da Mata Atlântica e de frente para as águas quentes de Trancoso. Aquela casa não era um ativo financeiro, era a minha terapia. Um lugar de silêncio absoluto, onde eu e a minha esposa, Mariana, podíamos fugir do mundo. Mariana tem 38 anos e é o meu porto seguro. Uma mulher elegante e inteligente, mas que carrega uma falha trágica: a incapacidade de dizer não para a própria família, especialmente para a irmã mais nova, Patrícia. Patrícia era o arquétipo da nem-nem de elite. Não estudava, não trabalhava, mas tinha um gosto peculiar por bolsas Chanel, restaurantes de chefes premiados e viagens internacionais. Tudo financiado pelos pais, que, por sua vez, eram financiados secretamente pela mesada que eu dava a Mariana. Eu fingia não ver o desvio de dinheiro porque amava a minha esposa e queria evitar atritos. Eu acreditava que R$ 100.000 por mês era um preço barato a se pagar pela paz conjugal. Há cerca de 8 meses, a minha empresa entrou em um processo de fusão internacional complexo. Eu passei a trabalhar 18 horas por dia, viajando entre São Paulo, Nova York e Londres. As minhas idas a Trancoso
secaram completamente. A casa de praia ficou vazia, cuidada apenas pelo casal de caseiros, seu João e Dona Maria, que trabalhavam para mim há 10 anos. Foi durante esse período de ausência prolongada que o parasita viu a oportunidade de se hospedar no organismo do hospedeiro sem ser notado. Num domingo à noite, enquanto eu revisava planilhas exausto no meu escritório em São Paulo, Mariana se aproximou, hesitante. Amor, a Patty me ligou chorando hoje. Ela brigou com nossos pais, disse que está com depressão e precisando de um tempo para se encontrar. Ela perguntou se podia passar uma semana lá na nossa casa em Trancoso, só para respirar, olhar o mar, fazer yoga. Eu disse que ia te perguntar primeiro. Aos 53 anos, o meu instinto corporativo apitou. A palavra yoga, saindo da boca de Patrícia, era tão crível quanto um tubarão vegetariano. Mas eu olhei para o rosto cansado da minha esposa e cedi. Tudo bem, Mariana. Apenas uma semana. Peça para o seu João preparar o anexo de hóspedes para ela. Esse foi o meu maior erro. Eu dei a chave do cofre para a ladra e pedi que ela não tocasse nas joias. Os meses se passaram. A fusão da empresa me engoliu vivo e a semana de yoga de Patrícia em Trancoso desapareceu do meu radar. Mariana raramente mencionava a irmã, limitando-se a dizer que ela ainda estava na Bahia, procurando o seu propósito. O que me tirou do meu coma corporativo não foi a saudade da praia, mas um alerta silencioso no meu sistema financeiro particular. Era uma madrugada de quarta-feira. Eu estava no meu escritório, revisando os custos de manutenção do meu patrimônio pessoal. A minha casa em Trancoso possui adegas climatizadas, piscinas aquecidas e um sistema de segurança robusto, gerando uma conta de energia média de R$ 4.000 por mês quando vazia. A planilha que o meu contador me enviou mostrava a conta do último mês, R$ 22.000. Franzi a testa. A conta de água também havia triplicado. Além disso, havia pedidos massivos de reembolso do cartão corporativo usado pelos caseiros para compras de supermercado. R$ 10.000 em carnes nobres, frutos do mar, queijos importados e fardos de bebidas energéticas. A casa não estava abrigando uma jovem deprimida em busca de paz espiritual. A casa estava abrigando uma operação militar de festas. Na mesma noite, acionei Carlos, meu chefe de segurança corporativa. Carlos, eu preciso das imagens das câmeras externas da casa de Trancoso agora. Houve um silêncio constrangedor na linha. Doutor Fernando, eu ia lhe reportar isso no nosso briefing mensal amanhã. O sinal das câmeras externas da propriedade foi cortado há cerca de 3 meses. O técnico local que nós enviamos reportou que foi um dano na fibra óptica causado por uma tempestade. Nós agendamos o conserto para a semana que vem, como o senhor determinou que não haveria visitas à casa neste semestre. Cortado? A minha voz saiu como um fio de navalha. Você acreditou em tempestade, Carlos? A minha cunhada está lá. Desliguei o telefone. Entrei no Instagram pelo meu perfil falso, que uso para monitorar o mercado. Eu não seguia a Patrícia, mas o perfil dela era aberto ao público. A vaidade e o narcisismo são sempre a ruína dos criminosos estúpidos. Acessei o feed dela. E o que eu vi me fez tremer de um ódio tão profundo e silencioso que o ar pareceu faltar nos pulmões. Patrícia não estava apenas passando férias. Ela havia tomado posse da minha propriedade. As fotos mostravam festas diárias ao redor da minha piscina de borda infinita, centenas de pessoas diferentes ao longo dos meses. Ela posava na minha varanda, bebendo o meu vinho, usando hashtags como hashtag Minha Casa na Bahia, hashtag Vida de Milionária e hashtag Trancoso VIP. Mas o pior estava nos stories, vídeos curtos, que ela havia postado nas últimas 24 horas. Ela estava divulgando um evento.
Vídeo de Patrícia, sorrindo com óculos escuros de grife. Gente linda. Últimos ingressos para a Sunset Party na minha mansão aqui em Trancoso, neste fim de semana. Open Bar Premium, DJs convidados, só gente selecionada. Manda direct para comprar a pulseira. Vai ser épico. O celular quase quebrou, na força da minha mão. A minha cunhada, a mulher que nunca trabalhou um dia na vida, não estava apenas invadindo e depredando a minha casa. Ela estava cobrando ingressos. Ela estava alugando o meu refúgio sagrado como se fosse um clube noturno de quinta categoria para embolsar o lucro, enquanto eu pagava a luz, a água e a limpeza e o supermercado. Ela estava me fazendo de patrocinador do seu império de fumaça e likes. Mariana sabe disso? Murmurei para o escritório vazio. Não, Mariana era ingênua, mas não era cúmplice. Patrícia, provavelmente, bloqueou a irmã e os pais de verem aqueles vídeos específicos. Ela era uma golpista meticulosa. Naquela mesma madrugada, tomei a minha decisão. Eu não ia mandar o meu advogado ligar. Eu não ia mandar uma notificação extrajudicial. Um parasita não respeita papéis. Um parasita só entende a força bruta, a humilhação pública e o extermínio. Cancelei todas as minhas reuniões da quinta e da sexta-feira, alegando uma emergência pessoal inadiável. Liguei para Carlos. Carlos, mobilize 10 homens da sua melhor equipe de resposta tática. Homens de terno, não com uniformes de segurança de shopping. Eles devem voar para Porto Seguro hoje à tarde. Além disso, contrate a maior transportadora de cargas da Bahia. Eu quero 3 caminhões-baú parados a 5 quilômetros da minha casa na manhã de sábado, aguardando o meu sinal. 3 caminhões, chefe. O que nós vamos transportar? Lixo, Carlos. Muito lixo. Eu voei para Trancoso, no meu jato particular, na sexta-feira à tarde, pousando no aeroporto Terra Vista. Fui escoltado discretamente até uma pousada próxima, e não para a minha casa. Eu precisava do elemento surpresa absoluto. Durante a noite de sexta-feira, os meus seguranças infiltraram o perímetro da minha propriedade através da praia. Eles não entraram na casa. Eles interceptaram os meus caseiros, seu João e Dona Maria, que moravam num anexo perto do portão principal. Os 2 idosos foram trazidos até a minha pousada. Eles estavam aterrorizados. Dona Maria chorava compulsivamente, torcendo as mãos calejadas. Doutor Fernando, pelo amor de Deus, me perdoa! Ela soluçou, caindo de joelhos. A dona Patrícia ameaçou a gente. Quando ela chegou, ela mandou o seu João cortar os fios das câmeras. Ela disse que se a gente contasse para o senhor, ela ia inventar para dona Mariana que o seu João tentou abusar dela e a gente ia ser preso e perder o emprego. A gente teve medo, doutor. Ela é um monstro. Ela quebrou a adega. Ela traz essa gente suja para sujar a casa toda. Olhei para o casal de idosos, pessoas simples, honestas, que dedicaram uma década a cuidar do meu refúgio, sendo chantageadas e humilhadas por uma patricinha de 28 anos com complexo de Deus. Ajudei Dona Maria a se levantar. A culpa não é de vocês, Maria. Vocês foram vítimas de uma criminosa. Voltem para o anexo, tranquem a porta, não atendam o telefone dela e não saiam de lá até que eu ordene. Amanhã de manhã, a tempestade vai passar. Eu não dormi naquela noite. Fiquei na varanda da pousada, ouvindo o barulho distante da música eletrônica que ecoava pela mata. Era o som da profanação do meu espaço. A cada batida do grave, a minha fúria se refinava, transformando-se em um cálculo frio, cirúrgico e letal. Amanhã, eu ia mostrar a Patrícia o abismo que existe entre brincar de ser dona e encontrar o verdadeiro proprietário. E assim, voltamos à cena inicial desta história. Sábado, meio-dia. O sol a pino, o calor da Bahia, fritando o asfalto. Deixei a minha equipe de segurança e os caminhões esperando na estrada de terra que dava acesso à propriedade.
Eu queria ver a dimensão do estrago com os meus próprios olhos antes de soltar os cães. Entrei pela porta da frente. A visão do caos, o cheiro de drogas e álcool, a multidão de desconhecidos na minha sala de 30 milhões de reais. E lá estava ela, no sofá, com o roupão de seda da irmã, gritando para o influenciador digital: "Relaxa e aproveita, galera. O meu cunhado otário só liga para Faria Lima. Ele nunca vem aqui. Essa casa agora é praticamente minha." Eu não movi um músculo do rosto. Permaneci nas sombras do hall de entrada, observando. O que mais me impressionou não foi a bagunça em si, foi a infraestrutura do golpe. Havia 2 barmen profissionais contratados fazendo drinks na minha bancada de mármore Carrara. Havia seguranças, contratados por ela, controlando o acesso a certas áreas da casa. Ela realmente havia transformado a minha mansão em uma empresa de eventos clandestina. Caminhei em silêncio pelo corredor lateral, evitando a aglomeração da sala, e me aproximei da minha suíte master. A porta, que normalmente exigia uma biometria, estava arrombada, a madeira de lei lascada perto da maçaneta. Entrei no quarto. 3 casais dormiam espalhados na minha cama king size e no chão, cercados por garrafas vazias do meu vinho de colecionador. As roupas da minha esposa haviam sido reviradas no closet e estavam jogadas no chão como trapos. O meu cofre de parede estava com marcas de tentativas de violação, arranhado com ferramentas de metal. Eles tentaram abrir o meu cofre. A invasão de propriedade, o dano ao patrimônio, o estelionato, o uso de entorpecentes, a extorsão dos meus funcionários, os crimes se acumulavam como uma torre pronta para despencar. Peguei o celular no bolso. "Carlos", digitei a mensagem. "O perímetro está confirmado. O nível de infecção é total. Pode invadir. Feche as portas de trás para a praia. Traga os caminhões para a entrada principal. A limpeza começa agora." Voltei lentamente para a sala de estar. Parei no limite entre o hall e o rebaixamento da sala, a poucos metros do sofá, onde Patrícia ainda ria alto e bebia. Puxei o ar, inflando os pulmões, a voz de um C, o de 53 anos que comanda conselhos de administração, com um sussurro, se preparou para ecoar como um trovão. "Patrícia", chamei. O tom de voz não foi um grito estridente. Foi grave, metálico e possuía uma ressonância que cortou o barulho da música eletrônica e chegou direto aos ouvidos dela. Ela virou o pescoço quase em câmera lenta. Quando os olhos dela encontraram a minha figura de terno claro, perfeitamente alinhado no meio do caos, o copo de cristal, o meu copo Baccarat, escorregou da mão dela e se espatifou no piso de madeira. O líquido espirrou no tapete persa. A cor do rosto dela sumiu tão rápido que ela parecia prestes a desmaiar. A boca abriu e fechou 3 vezes sem emitir som. "Cunhado?" Ela finalmente engasgou, a arrogância sumindo para dar lugar ao terror puro e abjeto. "Fernando, o que você está fazendo aqui?" Antes que ela pudesse formular a próxima mentira patética, a porta principal da mansão explodiu para dentro com um estrondo assustador. Não era a polícia. Era algo muito pior. Eram 10 homens da minha equipe tática de segurança privada, vestidos com ternos pretos, radiocomunicadores nos ouvidos, expressões de pedra e força física suficiente para parar um caminhão. Eles entraram na sala como um esquadrão de choque. Carlos assumiu a dianteira. Ele caminhou até a mesa do DJ contratado, que olhava apavorado, puxou o cabo principal da mesa de som e a música parou abruptamente. O silêncio repentino causou pânico nos convidados. Todos os convidados que não residem nesta propriedade, atenção! A voz de Carlos retumbou pelas paredes. "Esta é uma invasão de propriedade privada. Vocês têm exatamente 1 minuto para pegar os seus pertences pessoais e sair pela porta da frente.
Qualquer pessoa que estiver nesta casa, após 60 segundos, será contida e entregue à polícia militar por invasão de domicílio e depredação. O relógio está correndo. Mexam-se. O pânico foi imediato. Os influenciadores arrogantes, as modelos do Instagram e os rapazes que até um minuto atrás bebiam de graça se transformaram numa manada de ratos fugindo do navio afundando. Ninguém quis desafiar 10 seguranças daquele porte. O influenciador, que estava sentado com Patrícia, nem olhou para trás. Ele pegou os óculos escuros e correu para o portão como se a vida dependesse disso. Patrícia ficou congelada no sofá, as pernas tremendo. O império falso dela ruiu em 30 segundos, deixando-a sozinha, exposta e vulnerável perante o verdadeiro dono da casa. Ela tentou se levantar, enrolando o roupão de seda da irmã em volta do corpo trêmulo. "Fernando, por favor, não é o que você está pensando." Ela começou a choramingar, as lágrimas de maquiagem escorrendo pelo rosto. "Eu ia te contar. Eu fiz uma festinha só para uns amigos, para me ajudar a sair da depressão. Eles trouxeram bebida. Eu não gastei nada seu. Por favor, não liga para Mariana. Ela não pode saber." Caminhei até ela. Eu não levantei a voz. A minha fúria fria era muito mais assustadora que qualquer grito histérico. "Você cobrou ingresso para entrar na minha casa, Patrícia," eu disse, cada palavra pesada como chumbo. "Você arrombou a porta da minha suíte, permitiu que estranhos usassem a cama onde a sua irmã dorme, extorquiu e aterrorizou os meus caseiros, ameaçando-os com falsas acusações criminais, quebrou a minha adega e me chamou de otário que só serve para trabalhar e bancar, diante de 50 pessoas há 3 minutos. Ela desabou no chão, de joelhos, tentando agarrar a barra da minha calça de linho. "Me perdoa. Pelo amor de Deus, eu sou sua família. O que você vai fazer comigo?" Dei um passo para trás, sentindo repulsa física pelo toque dela. "Eu não tenho família com criminosos. O que eu vou fazer? Eu vou purificar a minha casa." Olhei para Carlos e dei o sinal. O ronco de motores a diesel tomou conta da rua lá fora. Os 3 caminhões baú gigantes da transportadora manobraram e estacionaram enfileirados na frente do portão principal da mansão. A traseira dos caminhões se abriu e 30 homens fortes, vestidos com uniformes azuis de carregadores, marcharam para dentro do terreno, trazendo centenas de caixas de papelão grosso, rolos de plástico bolha e fitas adesivas. Patrícia olhou para o exército de carregadores invadindo a sala com os olhos arregalados de incompreensão e desespero. "Fernando, o que é isso? O que esses homens vão fazer?" "Eles vão fazer o seu check-out, Patrícia." Eu anunciei friamente. "Você instalou a sua vida nesta casa por 8 meses. As suas roupas, as suas malas, Louis Vuitton, compradas com o dinheiro dos seus pais, os seus cremes, os móveis que você mandou comprar e colocar nos quartos de hóspedes com o meu cartão clonado da despensa, tudo. A ordem que os meus homens têm é muito simples. Tudo o que não pertence ao inventário original desta casa, tudo o que tem o seu cheiro, será jogado dentro dessas caixas, nos caminhões. Você não pode jogar as minhas coisas fora. É meu, custa uma fortuna e eu não vou jogar fora. Eu não sou um monstro." Eu sorri, um sorriso gélido que não chegou aos olhos. Eu apenas contratei o frete para a sua mudança. A transportadora vai entregar todas as suas tralhas no endereço da única pessoa que é legalmente obrigada a tolerar a sua existência medíocre. Eles estão a caminho do apartamento dos seus pais na Vila Olímpia, em São Paulo, onde eu tenho certeza que você terá muito espaço para fazer as suas festas VIP. A operação de limpeza durou 3 horas brutais e humilhantes. Patrícia foi forçada a ficar sentada numa cadeira no jardim, sob o sol forte, vigiada por 2 seguranças, enquanto os 30 carregadores varriam a casa
como uma nuvem de gafanhotos eficientes. Eles ensacaram os vestidos de grife dela em sacos de lixo preto grossos para agilizar o processo. Jogaram os sapatos, as bolsas falsificadas e os pertences do quarto de hóspedes em caixas sem o menor cuidado. Ela chorava, gritava ordens para os peões, mandava-os tomar cuidado, mas ninguém ali ouvia a voz dela. A única voz que importava na Bahia naquele dia era a minha. Enquanto a casa era esvaziada do câncer, eu fiz a ligação mais difícil do dia. Sentei-me na varanda, de frente para a piscina, imunda, cheia de copos plásticos, e fiz uma chamada de vídeo para a minha esposa, Mariana, que estava em São Paulo. Ela atendeu no segundo toque, sorrindo. Oi, amor, achei que você estivesse em reunião. Onde você está? Que sol é esse? Virei a câmera do celular, mostrando lentamente o caos da propriedade, a sujeira, as garrafas vazias no chão de ipê, a porta arrombada da nossa suíte no fundo, e, finalmente, foquei a câmera em Patrícia, sentada na cadeira de plástico no gramado, chorando e gritando com os carregadores que levavam os sacos de lixo, com as coisas dela. O sorriso de Mariana derreteu. Os olhos dela se encheram de lágrimas de choque, vergonha e compreensão instantânea. Fernando, o que a minha irmã fez com a nossa casa? Ela não fez um retiro de yoga, Mariana. Eu expliquei, a voz calma e acolhedora, pois eu sabia que a minha esposa também era uma vítima daquela manipulação crônica. Ela transformou a nossa casa numa boate clandestina, cobrou ingressos, aterrorizou os caseiros, arrombou o nosso quarto e quase destruiu o nosso patrimônio. Tudo isso enquanto você achava que estava protegendo a saúde mental dela. A tela mostrou Mariana tapando a boca, soluçando. A dor de ver a bondade ser usada como arma é insuportável. Me perdoa, amor. Eu não sabia. Eu juro que eu nunca imaginei que ela chegaria a esse ponto. O que você fez? Eu fiz o que tinha que ser feito, querida. A mudança dela já está ensacada. Os caminhões vão descarregar tudo na casa dos seus pais amanhã de manhã. A festa acabou. Caminhei com o celular, ainda em chamada de vídeo, até onde Patrícia estava sentada. Coloquei o telefone na frente do rosto dela. Fale com a sua irmã, Patrícia. Ordenei. Diga a ela o quanto você se encontrou espiritualmente neste semestre. Patrícia olhou para a tela. Mariana chorava de decepção do outro lado. Mari, me ajuda. O seu marido é um sádico. Ele está destruindo as minhas coisas. Pede para ele parar, por favor. Ele vai jogar tudo na rua. A reação de Mariana foi a prova de fogo do nosso casamento. Em vez de defender o sangue, ela defendeu a justiça e o homem que construiu a vida dela. A passividade acabou ali. Você me enoja, Patrícia, Mariana disse, a voz endurecida por uma raiva profunda. Você usou o meu amor, cuspiu na generosidade do meu marido e destruiu a nossa confiança. Não me ligue nunca mais. Se os meus pais tentarem te defender, eu corto relações com eles também. Você está morta para mim. A chamada foi encerrada. O choque da rejeição final da irmã mais velha pareceu finalmente quebrar a espinha dorsal da arrogância de Patrícia. Ela parou de chorar e passou a olhar para o chão com os olhos vazios. Às 16 horas, o último caminhão-baú fechou as portas e iniciou a viagem de 2.000 quilômetros rumo a São Paulo, carregado com as provas da destruição. Patrícia estava no portão principal, segurando apenas o celular dela e o passaporte. Eu não tenho como ir embora. Ela murmurou, a voz fraca, as mãos tremendo. A minha passagem de volta estava marcada para o mês que vem. Eu não tenho limite no cartão para pagar o táxi para o aeroporto. Aos 53 anos, eu posso ser implacável com os meus inimigos, mas eu não deixo lixo na minha calçada. Joguei um envelope de papel pardo nos pés dela, no chão de terra do caminho. Aí dentro tem uma passagem de ônibus executivo de Porto Seguro até o terminal Tietê, em São Paulo.
sai às 18 horas e R$ 100 em dinheiro para você comprar um lanche no posto de gasolina durante as 24 horas de viagem. O meu segurança vai te deixar na rodoviária. Nunca mais, sob nenhuma hipótese legal ou física, chegue a menos de 100 metros de mim, da minha esposa ou das minhas propriedades. Se o fizer, o dossiê que o Carlos montou sobre as suas fraudes financeiras e a extorsão dos caseiros será entregue à Polícia Civil. Desapareça. Eu me virei e caminhei de volta para dentro da minha casa, sem olhar para trás, enquanto ela era levada pelos meus homens para a rodoviária. Nos 3 dias seguintes, eu contratei uma equipe especializada de limpeza profunda, marceneiros e técnicos de segurança, cibernética e de perímetro. A porta arrombada foi trocada por uma porta com biometria militar. As câmeras de fibra óptica foram restauradas e protegidas. Os tapetes manchados de bebida e cigarro foram queimados e substituídos. Seu João e Dona Maria receberam um bônus de R$ 100 mil cada um pelo sofrimento e pela lealdade, além de uma linha direta, encriptada, direto para o celular de Carlos. Na terça-feira à tarde, eu sentei na varanda, de frente para a piscina agora cristalina, sentindo a brisa salgada do mar bater no meu rosto. A casa cheirava a cera de abelha, maresia e silêncio. A sanitarização estava completa. Em São Paulo, a chegada dos 3 caminhões de mudança na porta do prédio de luxo dos pais de Mariana foi o maior escândalo que a família já viu. Os carregadores deixaram centenas de sacos de lixo preto com roupas e caixas esmagadas na calçada Nobres de Pinheiros. O pai dela teve que pagar multas abusivas ao condomínio para limpar a bagunça. Patrícia voltou de ônibus, humilhada, falida e, dizem as más línguas da família, foi colocada para trabalhar na marcenaria do tio, no interior, para pagar a dívida monstruosa que acumulou com agiotas locais, enquanto brincava de bilionária. A impunidade da juventude funciona apenas quando os mais velhos fecham os olhos. Quando o patriarca decide abrir os olhos, o mundo deles, feito de likes falsos e festas bancadas com dinheiro alheio, desmorona como um castelo de areia diante da tempestade. E eu, Fernando Siqueira, aos 53 anos, sou a própria tempestade. Tomei um gole longo do meu uísque envelhecido. A Bahia nunca pareceu tão pacífica. E a minha casa, finalmente, era minha outra vez.